Jeremias, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram manancial de águas vivas. E cavaram para si cisternas rotas, que não podem reter água. Os irmãos, pensem na seguinte cena, imaginem a seguinte cena, que é comum para alguns dos nossos irmãos, alguns dos brasileiros, que é aquele momento de terra bem árida, de sertão, que você não vê vegetação, você só vê aquele terreno arenoso, pedregoso, sem água, e de repente você vê uma fonte. Para nós aqui do Rio de Janeiro, uma cachoeira. E ao invés de você procurar aquela cachoeira, ouvir aquele barulho ali da água já te chamando para mergulhar, você decide cavar um buraco. Você decide cavar um poço. Você decide cavar uma cisterna. Não é uma cena estranha? Em algumas versões é uma cena que causa espanto. Como alguém pode preferir cavar, sujar as suas mãos, ao invés de escolher um manancial de águas vivas? Como alguém pode querer o buraco ao invés da cachoeira? Como alguém pode querer cavar com as suas próprias mãos, ter cansaço, sendo que tem disponível fonte de água viva? É o que o povo fez. É o que Jeremias aqui narra. É o que acontece quando, ao invés de estarmos próximos do Pai, a gente se afasta dele. Esse texto aqui foi a primeira, podemos assim dizer, pregação de Jeremias. Jeremias, ele era um sacerdote que foi chamado muito novo para ser profeta. Sacerdote ele já até imaginava, ele morava numa vila sacerdotal. Aqui hoje a gente tem no nosso Rio de Janeiro uma vila militar, né? É comum a gente falar assim, ali é a vila militar. Naquele tempo tinha vila sacerdotal, por assim dizer. Então, Jeremias ele imaginava e sabia que ele seria sacerdote. Agora, profeta ele não imaginava, mas Deus o chamou. Jeremias capítulo 1 vai ter a narrativa desse chamamento de Deus a Jeremias. Deus chamando Jeremias, falando: Jeremias, eu que estou te chamando. Jeremias quis dar algumas desculpas, eu sou novo. E Deus fala assim: eu não trabalho com idade. Eu trabalho com aquilo que eu já vi. Você, antes de sair do ventre da sua mãe, já era consagrado profeta. Eu já te separei para anunciar a minha palavra ao povo, ao meu povo. E isso não era fácil de ouvir, irmãos. Porque o profeta antecessor de Jeremias era quem? Isaías. E segundo a tradição, Isaías ele morreu como? Cercado ao meio por Manassés. Então, depois de 60 anos da morte de Isaías, Jesus está chamando Jeremias para esse ministério que Isaías teve. E Jeremias, ele, depois do seu chamamento, Deus fala: olha, é isso que você tem que falar com o povo, que é o capítulo 2. Então, a esse jovem Jeremias, ele fala. E Jeremias, ele tem aqui uma linguagem poética. Eu convido os irmãos a lerem esse capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4, que fazem sentido dentro daquilo que nós vamos tratar aqui hoje. E dentro dessa linguagem poética, Jeremias ele começa a usar metáforas. No capítulo 2, 10 especificamente. E a segunda metáfora que Jeremias usa aqui é a metáfora da fonte de água e da cisterna. Na minha tradução, que é de 93, cisterna rota. Na sua tradução, se for mais atualizada, é o quê? Rachada. Então, essa metáfora que vai sintetizar todo o capítulo 2 e 3 de Jeremias, Jeremias está o que dizendo ao povo? Qual era o cenário, o que acontecia aqui com Judá, que recebeu essa palavra? Era um povo que tinha se afastado de Deus. Era um povo que os seus sacerdotes não conheciam a Deus. Era um povo que estava vivenciando injustiça. O direito da viúva, do estrangeiro, não era assistido. Era um povo que estava achando que poderia, pelo seu poder, evitar que um exílio, que mais lá na frente estava sinalizado, acontecesse. Essa era a cena que estava diante de Jeremias, e Jeremias ele fala assim: olha, vocês estão deixando um manancial de águas vivas por cisternas. Cisternas que não podem reter água. E esse versículo 12, quando a gente traz esse versículo para dentro da história de Israel, a gente percebe que o que está sendo denunciado aqui por Jeremias é o pecado da idolatria. E quando a gente fala de idolatria, é comum para alguns de nós imaginarmos imagens. É idólatra aquele que tem a imagem, a estátua, o objeto de alguma coisa. Só que a idolatria não é apenas, pode também ser, fazer imagens.
Mas a idolatria diz respeito a colocar qualquer coisa, qualquer pessoa, no lugar que só Deus pode ocupar na nossa vida. Por isso que a idolatria ela é tão perigosa. Porque assim como o povo de Israel aqui tinha templo, tinha liturgia, hoje muitos têm templo, têm liturgia e podem estar na idolatria. Porque a idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. E quando a gente coloca alguma coisa no lugar de Deus, a gente é como aquele que ao invés de procurar a fonte de água viva, a cachoeira transbordante, a gente está procurando buraco, cisterna rota, que a gente mesmo construiu. E isso acontece por quê? Isso acontece porque a gente se afasta de Deus. Isso acontece porque a gente se distancia do Senhor. Toda idolatria é um esforço humano para que a gente alcance aquilo que só Deus pode dar. Toda idolatria é um esforço humano para ser preenchido com o que só Deus pode preencher. Por isso que o texto que Jeremias falou no século 7 a.C. é atual para nós hoje em dia. Porque o coração humano, mesmo conhecendo que Deus tirou do povo do Egito, que Deus sustentou o povo no deserto, que Deus pode mandar maná do céu, que Deus pode saciar, que Deus pode fazer, o homem tende, o coração humano tende a procurar ídolos, construir ídolos. E a palavra de Deus nessa manhã é que nós devemos olhar para nós e verificarmos se há no nosso coração algum ídolo. Porque quando a gente está construindo ídolos ou tendo ídolos, nós estamos nessa cena que Jeremias narrou, bebendo de água de cisterna, bebendo de água que não pode saciar a sede, enquanto a gente deveria estar bebendo da fonte de águas vivas. E se a gente olha para esse texto de Jeremias, e a gente olha para o nosso contexto atual, quais são as cisternas que, por vezes, a gente quer construir, o ser humano quer construir? Quais são as cisternas? Timothy Keller ele tem um livro que fala Deuses Falsos. E ele diz que, às vezes, a idolatria não é apenas algo ruim, no sentido de uma atitude pecaminosa, mas é quando algo bom é colocado no lugar que só Deus pode ter. E isso, para os nossos dias, às vezes é o que, irmãos? Trabalho. Trabalho é algo bom. Trabalho é serviço. Mas quando o trabalho, por exemplo, passa a ser a nossa identidade, trabalho não é algo que eu sirvo, mas trabalho é a minha identidade. Trabalho me constitui. Quando pergunto quem você é, aí você fala, trabalho. O que você quer ser? Trabalho. Quando você está feliz? Trabalho. Nós estamos cavando cisternas. Nós estamos cavando buracos para saciar uma sede que só Deus pode saciar. A nossa identidade, ela não é firmada no nosso trabalho. A nossa identidade, ela é firmada na fonte de águas vivas, que é Deus. Há quem procure, há quem cave cisternas, hoje em dia, falando, em relacionamentos. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando meus filhos são a razão da minha felicidade. O que será de mim sem meu filho, sem minha mãe, sem meu pai, sem meu amigo? Isso são cisternas, são ídolos construídos e que, em nome de Jesus, a gente precisa deixar. Sabe por quê, irmãos? Todo ídolo que a gente constrói, toda cisterna que a gente constrói, ela não pode sustentar o peso de ser fonte. Quando o homem coloca numa mulher o peso de ser responsável pela sua felicidade, quando uma mulher coloca no homem o peso dele ser responsável pela sua felicidade, quando um pai coloca num filho o peso daquele filho ser responsável pela sua felicidade, o que a gente tem? Nós estamos diante de cisternas rotas, cisternas rachadas, porque nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum filho, nenhum pai, nenhuma mãe tem poder de fazer aquilo que só Deus pode fazer. É por isso que há muito desentendimento em família, porque é homem buscando na mulher aquilo que só Deus pode dar. É mulher buscando no homem aquilo que só Deus pode dar. E em todas as relações que o Espírito Santo está tocando nos nossos corações nessa manhã. Há também um exemplo clássico na Bíblia, que está em João 4, que é a mulher samaritana. Jesus diz para ela assim, olha, você teve 5 casamentos, e esse 6º relacionamento que você está tendo não é um casamento, porque você está sedenta. Toda pessoa que não bebe da fonte, ela está sedenta por algo que possa preencher o que só a fonte pode dar. Às vezes a fonte é até a igreja. Às vezes a fonte é até serviço dentro da igreja. Às vezes a fonte pode ser aquilo que eu faço, que eu acho que vai preencher
há algo dentro de mim. Como já foi cantado, às vezes a fonte é o quê? Uma ideologia. Ideologia, eu quero uma para viver. Não há ideologia que sustente o peso da vida do ser humano. Não há, irmãos. Seja aqui no século 7, antes de Cristo, seja em 2025. Não há ideologia capaz de sustentar só aquilo que Deus pode sustentar. Agora, Jeremias, já estou suando aqui. Quando a gente vem aqui para frente, a gente já soa um pouquinho. E tá calor, né? Também. Não é bom. E Jeremias, agora, se esse texto terminasse aqui, a gente não tinha esperança. Mas capítulo 1 de Jeremias, Deus, quando chama Jeremias, ele diz assim, olha, eu estou te chamando para derribar, eu estou te chamando para denunciar, mas eu também estou te chamando para construir. E quando Jeremias ele traz essa palavra aqui, o versículo 13 é claro em dizer, o meu povo me deixou e construiu para si cisternas. Deus ele poderia ter dito, vocês, aquele povo lá, mas não. Deus ele continua dizendo, o meu povo me deixou. O povo se afastou de Deus, mas Deus não se afastou do povo. O povo cavou cisterna, mas a fonte de águas vivas continua jorrando para tirar a sede da humanidade. O povo se afastou do Senhor, mas o Senhor continuou abençoando todos aqueles que chegam diante dele. Obrigada, irmão. Fizemos um movimento aqui. Oh, glórias. Aleluia. Muito obrigada. Agora eu já prego mais meia hora. Voltando, irmãos. A beleza desse texto está aqui. Deus continua a chamar o povo de meu povo. Então Jeremias ele não apenas denuncia. Jeremias ele não apenas aponta. Jeremias ele não apenas expõe pelo Espírito Santo aquilo que estava acontecendo naquele tempo e precisava ser corrigido. Mas Jeremias ele diz assim, olha, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, continua sendo o mesmo. A fonte de água viva continua aqui jorrando. Como Deus diz para cada um de nós hoje. Essa palavra é uma denúncia, mas também é um chamamento. Qual seja, voltem. Você já ouviu a voz de Deus. Você sabe que é estar na presença de Deus. Você sabe que é fazer a vontade de Deus. Volta. Deixa os ídolos. Deixa a pá. Para de cavar. Porque nesse texto fala assim, cisternas rotas, cisternas rachadas, cisternas que não podem reter água. Cisterna rachada, o que o povo de Judá entendia? O que o povo do Oriente Médio entendia? Para você construir uma cidade, você precisa de quê? Água. Várias cidades eram construídas perto de fonte de águas. Porque água é vida, né? Água é tech, água é pop, não, irmão. Água é necessário para tudo, ok? E não tendo fonte de águas vivas, não tendo fonte de águas, o que o povo fazia? Cavava buracos nas rochas. Depois que cavava aquele buraco, rebocava, calafetava com cal. Só que eles ficavam na esperança de que chovesse. Se fosse nos nossos dias, hoje já seria complicado. Né, com chuva ácida, mas naquele tempo estava ruim, mas menos ruim do que hoje em dia. Então, quando chovia, enchia aquele buraco, enchia aquela cisterna, e o povo ali tinha água. Há cisternas enormes. Tem cisternas, se a gente olhar a arqueologia bíblica, do tamanho de piscinas, com a capacidade de piscinas olímpicas. E essas cisternas, o que acontecia? Em que pese o reboco, a calafetação que elas tinham, por vezes aquela água vazava. E quando aquela água vazava, o que ficava só? Lama, barro. Então aquela cisterna que, de uma certa maneira, já saciou, hoje já não sacia mais. Porque é assim com o pecado. O pecado é assim. A gente bebe um pouco, sacia, entramos naquele ciclo vicioso de mais um pouco, sendo que aquele mais um pouco depois não serve. E quando a gente vê, a gente está sujo, bebendo lama. E Deus ele fala assim, vocês são meu povo, venham, eu sou um manancial de águas vivas. Séculos à frente, a fonte de águas vivas se encarnou, Jesus o Cristo. João capítulo 4, o próprio Jesus, com carne, com rosto, com voz, diga, olha, se vocês beberem dessa água, falando para uma mulher, a samaritana, você vai ter sede de novo. Mas se você beber da fonte de águas vivas, nunca mais você terá sede. Deus ele convida a cada um de nós a deixarmos ídolos
pararmos de cavar, pararmos de beber água que não nos sacia e passarmos a beber da fonte de águas vivas. Esse é o chamado. João capítulo 7 diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e tenha a sua vida transformada. Venha a mim e seja saciado. E o convite de Jesus, que foi para essa mulher, eu te convido a abrir a sua Bíblia. Vamos abrir. Só para ler esse texto, João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 7 diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco d'água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele teria te dado água viva. Versículo 13. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a eternidade. Jesus ele fala aqui, olha, bebam dessa água, abandone os ídolos. Mais à frente, em Coríntios capítulo 10, Paulo diz assim, versículo 14, vocês devem abandonar a idolatria. Sabe por quê, irmãos? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Nos tempos da igreja de Corinto, Paulo falou assim, os ídolos não são nada. Se alguém pega alguma substância criada e a adora, o que é isso aqui? Nada. O que o povo fez? Ora, se isso aqui nada é, não tem problema numa festa em que a comida sacrificada para isso que nada é o comer. Aí Paulo precisou corrigir algo que ele tinha dito antes. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, não é assim. Quando vocês comem comidas consagradas a outros ídolos, vocês estão tendo comunhão com aqueles demônios. Por isso que a idolatria ela é perigosa. Porque só há um caminho. O povo hebraico, o povo judeu, ele não entendia que havia vários deuses. Porque só há um Deus. E nós assim entendemos. E todos aqueles que nós respeitamos, todo pensamento contrário, mas toda fonte de injustiça é uma, a idolatria. Toda fonte, em todo tempo, em todo momento, só tem uma, a idolatria. Sabe quando a gente vai ver a justiça sendo perene? Quando a idolatria acabar. Isso não impede que nós busquemos a justiça. Isso não impede que a gente proclame a justiça. Mas nós sabemos que não há justiça em nada que é humano, se não for direcionado por Deus. Nós não podemos nos enganar disso. E o versículo 4 e o capítulo 4, que é o próprio Jesus encarnado, é a própria fonte de águas vivas, é o convite que Deus faz para cada um de nós nessa manhã. Bebam da água que jorra para a vida. Assim como a mulher samaritana, às vezes a gente tem que olhar para a gente mesmo e reconhecer. De fato, eu tive 5 maridos e esse 6º não é meu marido. Hoje, às vezes, a gente tem que reconhecer. Eu estou cavando cisternas e estou chamando de cansaço, estresse, problema de governo, aquilo que foi cisterna que eu cavei. Jesus ele está nos convidando nessa manhã para dar nome às cisternas que nós cavamos. Cisternas que nós achamos que poderiam tirar a nossa sede, mas que só são cisternas fabricadas por nós mesmos. Agostinho diz que pecado são amores desordenados. Que o Senhor nessa manhã ordene os nossos amores. Porque casar é bênção. Ter filhos é bênção. Trabalhar é bênção. Desde que todos esses nossos amores estejam ordenados a partir de Cristo, que é a fonte de águas vivas. Servir na igreja é bênção. Lutar pela justiça é bênção. Desde que todos esses amores sejam ordenados pela fonte de água viva, que é o Senhor Jesus. Amém?
Vamos ficar de pé, vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua graça e misericórdia nas nossas vidas, porque o Senhor, a fonte de águas vivas, continua a tocar nos nossos corações, porque o Senhor não se afastou de nós, ainda que nós venhamos a nos afastar de ti. Nós pedimos a ti, Espírito Santo, que a tua palavra encontre em nós corações contritos e quebrantados diante de ti. Nós queremos largar toda a cisterna, toda escolha humana, toda escolha idólatra, toda escolha que nos afasta de ti, para uma escolha de vida, que é o Senhor. Nós dizemos sim a ti, sim ao Senhor, que é fonte de água viva, hoje e eternamente. Amém.